Projeto importante em votação hoje na Assembleia Legislativa. Para detalhar a proposta, eu tenho a partir de agora aqui no Jornal da Fã o Superintendente de Comunicação do Governo do Estado, Givaldo Ricardo. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Givaldo, bom dia. Bom dia, Narciso, à sua disposição. Givaldo, hoje na Assembleia Legislativa, votação de um projeto importante relacionado aí ao magistério público. O que é que o governo preparou para esta votação? O que é que contém este projeto, Givaldo? Narciso, primeiro registrar aqui que o que existe na Assembleia é um conjunto de projetos que trata do reajuste dos servidores públicos como um todo. São várias categorias. Várias categorias beneficiadas, né? Então, na verdade, termina, de alguma forma, chamando a atenção o projeto do magistério público. Eles têm um sindicato mais forte e termina, de alguma forma, chamando mais a atenção da sociedade. Mas lá está, a reestruturação do plano de carreira e vencimento dos servidores que trabalham na educação, dos servidores da escola, as merendeiras, os vigilantes, os oficiais administrativos, está sendo o PCCV corrigido a média de 34%, porque realmente foi uma decisão do governo, neste momento, beneficiar os servidores mais humildes. São um conjunto aí de 14 mil servidores aproximadamente que tem o PCCV. Entre esses servidores, boa parte deles, em sua maioria, na educação, trabalhando na escola, né? Trabalhando na escola, contribuindo diretamente com a educação, e boa parte deles também na saúde. Tem lá o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, e fora os servidores que estão trabalhando diretamente na fundação, que esses têm uma discussão à parte, que é o chamado acordo coletivo, que deve acontecer agora em abril. Mas tem projeto lá também para reestruturação da Polícia Penal, da Fundação Renascer. Lá também tem projeto que trata da perícia, que há muito tempo não recebe benefícios também. Então, são 8 projetos e mais o projeto de modificação da questão da lei da máscara, que devem, obviamente, ao longo dessas semanas, serem apreciados pelos deputados de acordo com a pauta dos deputados estaduais e com a pauta da Assembleia, que tem as suas regras e o seu ritual próprio. Então, esse conjunto de projetos estão na Assembleia e devem, ao longo da semana, hoje é terça-feira, serem colocados em votação para que agora, já no mês de abril, o governo do Estado possa pagar os servidores estaduais já com reajuste. Coisa, Narciso, que não acontecia há muito tempo. Isso é fruto de um planejamento do governo, do governador Belivaldo Chagas, de um trabalho incansável de gestão, de projeção do Estado para o futuro, que fez com que, quando assumiu em 2019, começasse processo de economia, de reorganização, de planejamento, para que nós pudéssemos chegar agora, em 2022, falando em reajuste, porque o desafio inicial era exatamente colocar o salário dos servidores em dia, porque o salário dos servidores não estava em dia. Nós estamos falando também de 13º salário, dificuldade de pagar o 13º salário. Os servidores, para receber, tinham que submeter a uma questão de operação bancária. Tudo isso acabou, tudo isso foi resolvido. Esse passo foi dado, agora é o passo realmente do reajuste, desse processo de recuperação econômica do Estado. E como você perguntou especificamente sobre o projeto do magistério, ele está, sim, na Assembleia Legislativa. Ele garante que nenhum professor em Sergipe receba abaixo do piso salarial nacional, que é um pouco mais do que R$ 3.800, eu vou botar aqui só para arredondar, R$ 3.800, o que com esse reajuste da Assembleia leva Sergipe a ter a segunda melhor remuneração do Nordeste, a 8ª melhor do país. Do Nordeste, apenas o Maranhão vai ter uma remuneração maior do que Sergipe. Foi enviado o projeto de lei lá para a Assembleia e nós esperamos aí, ao longo desta semana, termos essas votações concluídas. Meu caro Givaldo, em alguns municípios a gente observou prefeitos anunciando o pagamento do piso
e logo em seguida propondo a incorporação de alguns outros direitos. Como é que está previsto isso dentro desse projeto do governo do estado? O piso está garantido para os professores sem mexer em direitos, ou esses direitos foram incorporados aí para que se chegasse a esse valor do piso? Qual foi a estratégia utilizada pela equipe financeira da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Estado da Educação? Existe uma emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que entrou em vigor em abril de 20, que proíbe incorporação de gratificações para aposentadoria. Até lá criou-se uma seara jurídica que o governo do estado está resolvendo agora. Em Sergipe pegou em cheio, porque em Sergipe tem 3 gratificações, a mais conhecida obviamente é a regência de classe, mas tem a técnica pedagógica 1 e 2, que são gratificações que os professores recebem e que até então estavam incorporando para levar para a aposentadoria. A lei proibiu essas incorporações. Qual foi a alternativa que o governo do estado encontrou para que os professores não percam esse direito? Aí é o contrário, viu, Narciso? Não percam esse direito e o garantam à aposentadoria. Ele será incorporado ao vencimento do professor, vai virar remuneração, e isso vai resolver um problema que tinha na Secretaria da Educação, que tem uma lista de professores querendo se aposentar, solicitando aposentadoria, e não se aposentaram ainda porque estavam aguardando a solução desse problema. Então, a regência de classe será incorporada e aquele professor que tiver em período de aposentadoria, ele já vai ter direito de levar para a sua aposentadoria a regência de classe. Então, a principal incorporação foram dessas gratificações. É claro que o que chama a atenção mais é a regência, que é uma gratificação grande, é uma gratificação que corresponde a 40% do salário dos professores que estão na ativa. Então foi incorporado isso, o que eleva o salário de Sergipe agora para o menor salário, porque não tem praticamente professor em início de carreira, praticamente aí R$ 5.300 de salário, e nós esperamos aí termos a apreciação da Assembleia e termos esse processo concluído esta semana. Givaldo, há alguns anos atrás nós tivemos um problema com as polícias, que foi a incorporação do que hoje eles estão lutando para ter novamente nominado nos seus contra-cheques a questão da periculosidade. É a mesma situação que está acontecendo com a regência agora, passando a ser incorporada, deixando existir nominalmente como regência, fazendo parte da remuneração. Não corre o risco que daqui a algum tempo a gente tenha uma luta do magistério para se voltar a ter a regência de classe em Sergipe? Olha, Narciso, o futuro, como diz o povo, a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro e essa pode ser uma possibilidade, sim. Existe essa possibilidade. Agora, eu queria dar aqui um detalhe, que o Brasil inteiro está fazendo essas incorporações, o Brasil todo. Devem ficar aí, eu não sei se houve mudança, em 3 estados, o restante todos já não existe mais, que é o Maranhão, o Distrito Federal e a Paraíba, né? Porque a regência de classe, para a pessoa que não é professor, para o profissional que não conhece como funciona, é uma espécie de incentivo para o professor ir para a sala de aula, mas a natureza do professor já estar em sala de aula. Isso é para isso que ele faz um concurso público. Então, não sei se futuramente vai haver essa disputa ou não, mas você lembra muito bem que está havendo sim uma disputa no âmbito das polícias em relação a essa questão da periculosidade, que foi incorporada em 2016 e foi travada uma luta agora para recebê-la novamente. Não sei o que é que vai acontecer, Narciso, claro que a gente não tem o poder de adivinhar, mas o momento é que a decisão praticamente do Brasil todo foi por incorporar, inclusive para obedecer à lei, garantir o direito do professor de se aposentar e levá-la para a aposentadoria. Nesta medida, o piso está sendo garantido, como diz o Sintese, sempre cobrando em toda a carreira? Como é que ficou essa situação? Olha, Narciso, essa é uma discussão que vem acontecendo desde que o piso foi criado em 2009. A lei do piso é uma lei de 2009. Ela já vai fazer aí, eu sou ruim de conta, mas 2009 para cá são 13 anos, né? Que já 12. Existe a lei. 13, nós estamos em 2022, isso mesmo. Está discutindo em 2022, são 13 anos. Essa é uma discussão que vem acompanhando ao longo desses 13 anos, e eu venho participando, que é essa discussão.
existe uma discussão que diz que tem que dar a todos, em todos os níveis. Isso para a Sergipe, neste momento, seria economicamente impossível. Então, cumpre-se a lei, dá-se os 34%, mas usando gratificações, usando essa incorporação e usando também uma gratificação que chama de abono salarial no valor de 900, um pouco mais de R$900, que vai superar, inclusive, os 34% que os professores exigem. Mas ele vem de um linear de 10,16%. Isso faz com que a complementação desses valores para os professores da ativa seja feito através de gratificações. Agora, meu caro Givaldo, o Sintese tem argumentado, inclusive com a mobilização dos últimos dias, de que a proposta do governo do Estado está gerando perda de direitos. Como é que o governo reage às críticas que o sindicato tem feito ao projeto? Olha, críticas elas são naturais de acontecer. Isso eu acompanho o processo e desde 2009 que vem acontecendo, inclusive com insinuações de ilegalidade. Mas o que a gente orientaria, o que a gente aconselharia, é que se o Sintese acha que há alguma coisa legal, interpreta que há alguma coisa legal, permita que o projeto seja aprovado, que os professores recebam agora em abril, retroativo a janeiro, porque há uma retroatividade para ser paga, então o governo vai pagar essa retroatividade referente a janeiro, permita que os professores recebam o reajuste, que na nossa avaliação não há nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário, legaliza, faz com que os professores da ativas recebam os 34% previstos em lei e que, se o Sintese continuar achando que há uma ilegalidade, ele recorre à justiça e aí é o ambiente adequado para discutir aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. Eu, por exemplo, não sou advogado, eu não tenho esse poder, nem advogado e nem julgador, para dizer se é legal ou ilegal. Mas se avalia que é ilegal, deixa receber o valor referente aos 34% de reajuste, usando gratificações para isso, e depois, obviamente, que pode haver os questionamentos jurídicos. Mas a nossa preocupação é que nós estamos vivendo um ano eleitoral. Esse ano eleitoral tem regras específicas, porque tem duas regras. Tem a regra fiscal e a regra eleitoral. Pela regra fiscal, você tem aí um prazo de 180 dias antes do fim do mandato do governador. Então, por essa regra, nós tínhamos um tempinho ainda, mas nós temos a regra eleitoral, que é exatamente 6 meses antes do processo eleitoral, que acontece em outubro. Então, a gente está vivendo aí um prazo que precisamos da aprovação dos projetos, não só desse, mas de todos os projetos que beneficiam o conjunto de servidores. Lembrando que nós temos projetos na Assembleia que beneficiam todos os servidores estaduais. Depois de anos, o Estado tem o privilégio de estar falando sobre isso, porque só se falava até então sobre botar o salário em dia. Nós estamos falando aqui de reajuste real, de ganho real. Então, nós estamos aí com o prazo acabando, o prazo que permite os reajustes, e que a nossa esperança é que seja votado. No caso especificamente que você questiona dos professores, os professores recebam o vencimento, recebam o seu reajuste e depois, se houver qualquer necessidade de questionamento jurídico, esses questionamentos naturalmente serão feitos. Estamos conversando no início da manhã desta terça-feira com o superintendente de comunicação do governo do Estado, Givaldo Ricardo, tratando aqui dos projetos que estão tramitando na Assembleia Legislativa, projetos de autoria do Executivo, do governo do Estado, que prevêem aí o reajuste de diversas categorias do serviço público estadual. Aracaju está completando 167 anos, ainda não é tempo de festa, mas temos muito o que comemorar. Nos últimos anos, a Prefeitura trabalhou intensamente para salvar vidas e não deixou de cuidar da cidade. Hoje temos 10 novas praças, 2 terminais de ônibus reformados e um novo terminal na região do Mercado. A Prefeitura entregou também a Estação Cidadania do Bugio, um centro de especialidades odontológicas, e está prestes a entregar a primeira maternidade municipal da nossa história. 4 escolas totalmente modernizadas e 28 comunidades urbanizadas na Zona Norte e na Zona Sul, como Marivã, Pantanal, Moemameira e Japanzinho, entre outras, que deixaram para trás a poeira e a lama. É por tudo isso que os aracajuanos estão mais fortes, prontos para os novos desafios. Aracaju, 167 anos. Givaldo, eu estou sabendo que na reunião do Comitê Científico desta semana nós vamos ter um assunto sobre as máscaras, é isso mesmo? Olha, Narciso,
se houver tempo e houver pauta na Assembleia, já que a gente está falando que a Assembleia está com uma pauta realmente cheia, nós temos lá 8 projetos de reajuste de servidores, de maneira geral, e mais a lei da máscara, que é isso que você questiona. O governo do Estado mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa pedindo a revogação que torna obrigatório em Sergipe o uso de máscara em todos os ambientes. Então, se isso for aprovado por esses dias e voltar para o governo do Estado, nós deveremos ter na próxima quinta-feira uma reunião do comitê para apreciar esse projeto e criar, claro, que normas e regras e protocolos sobre o uso da máscara no Estado. Nós estamos vivendo, Narciso, um momento muito bom, graças a Deus, graças ao avanço da vacina, ao trabalho dos profissionais de saúde, um conjunto de coisas que aconteceram que fizeram com que Sergipe chegasse a esse momento, que é um momento muito bom. Nós estamos aí com cerca de 30 e poucas pessoas, dependendo do dia, internadas. Nós já tivemos 860. Nós tivemos aí 48 horas sem óbitos, graças a Deus. Ontem nós registramos 2 óbitos, mas cada vez menor, e esperamos zerar aí para sempre, parar de morrer gente totalmente em Sergipe sobre a questão da Covid. Nós temos uma queda no número de casos também importante. Então, o que nós queremos é que se crie as regras para que se delimite onde e como deve ser usado a máscara no Estado. Mas isso só será colocado na pauta do comitê na próxima quinta-feira, se por acaso nós tivermos a aprovação da lei na Assembleia, já que é uma revogação de uma lei que obriga o uso da máscara em todos os ambientes. Então vamos aguardar. Se houver a votação, já na quinta-feira essa discussão será feita. Né? Então nós temos hoje e amanhã para esse processo de votação acontecer. Exatamente. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta. Se entre esses 2 dias houver a possibilidade dessa votação, na reunião de quinta, o comitê já aprecia. Se não houver tempo hábil, na próxima semana, na próxima reunião que houver, sem dúvida nenhuma, haverá discussão sobre a criação das regras para o uso da máscara no Estado. Meu caro Givaldo Ricardo, enquanto você falava e apresentava a versão aí do governo do Estado com relação a esse projeto do magistério, a presidente do Sintese, a professora Ivonete Cruz, pediu espaço aqui no programa para poder se posicionar. Professora Ivonete, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia, Givaldo Ricardo. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, tudo bom? Eu agradeço, Narciso, pelo espaço. E, assim, eu queria tratar de alguns aspectos desse projeto de lei que está sendo discutido em relação ao magistério, que acho importante ser analisado. Primeiro, de que o governo reajuste do piso, definido por portaria do Ministério da Educação em dezembro do ano passado, é de 33,24. Então, isso é fato, acho que não há nenhuma divergência entre nós quanto ao percentual do reajuste do piso. Os projetos de lei que o governo encaminha para a ALESE, ele garante dos 33,24, 10,16 para ativos e aposentados. O reajuste é de 10,16, que para os aposentados é de uma gravidade muito grande, porque os aposentados vêm desde 2020 com aquele desconto dos 14% para a Previdência, por conta da reforma da Previdência do governo do Estado em 2019, e quando o reajuste 33,24 precisa ser atribuído a ativos e aposentados, e o governo garante apenas 10,16, ainda aprofunda a política de massacre nessa categoria, porque não cobre nem o desconto que os professores vêm tendo. Então, primeiro isso, a situação dos aposentados dentro dos projetos de lei encaminhados para a ALESE, em que limitam o reajuste dos aposentados a 10,16. Com relação aos ativos, aí o governo cria um conjunto de ações colocando que está garantindo o reajuste de 33,24, quando, na verdade, o que de fato está indo para o nosso vencimento como reajuste do piso também é os 10,16. E aí eu quero tratar de 3 aspectos extremamente complexos dos projetos de lei em relação aos ativos, porque em relação aos aposentados é o desmonte total. O governo apresenta 10,16, é isso, acabou, não tem dinheiro, não dou mais nenhum centavo. Além disso, quando os aposentados também têm direito aos 33,24.
Mas com relação aos ativos, o debate da regência de classe das gratificações pedagógicas 1 e 2, que são gratificações dos professores, que estão como gratificações nominais dos professores, independente do local onde eles estão desenvolvendo as suas atividades. Para os professores que estão em sala de aula, a gratificação é de regente de classe. Para os professores que estão em atividades fora da sala de aula, são as gratificações de atividades pedagógicas 1 e 2. De fato, a emenda constitucional 103 e depois há um entendimento do STJ sobre a possibilidade de que o valor dessas gratificações entre no cômputo do cálculo das aposentadorias. Bom, esse é um debate que nós fizemos na mesa de negociação, na única audiência que nós tivemos, que não foi uma negociação, porque numa negociação se apresenta proposta, a gente discute, o governo escuta, a gente apresenta outras propostas e tem discussão. O que nós tivemos uma audiência com o secretário de Administração, o secretário de Educação e o superintendente foi uma apresentação de uma proposta onde não coube ao sindicato nenhum espaço de negociação. De apresentar a contraproposta, apresentamos, mas não fomos ouvidos e nem foi levado em consideração. Por isso a gente não considera aquela audiência como audiência de negociação, porque foi a apresentação de uma proposta, inclusive onde não foram apresentados pontos que estão nos projetos de lei. Com relação às gratificações de regência de classe, atividade pedagógica 1 e 2, quando o governo incorpora ao vencimento, acontece exatamente, Narciso, eu estava acompanhando a fala do secretário desde o início e ouvindo a sua avaliação, acontece exatamente isso. A gratificação ela é nominal e quando ela é incorporada ao vencimento, ela passa a ser vinculada ao piso, porque o que caracteriza o nosso vencimento é o piso salarial nacional aplicado nas carreiras. Quando o governo coloca no vencimento, incorpora no vencimento uma gratificação que nós já temos, ele só está mudando de lugar. E aí coloca, estou pagando o piso, mas estou pagando usando uma remuneração que os professores já recebiam. E ao incorporar a regência ao vencimento, isso pode proporcionar a longo prazo, que é do que você tratou, e que o secretário coloca que a Deus pertence, mas a gente não pode entregar as coisas na mão de Deus, porque é vida real. E a gente precisa lutar para que as coisas aconteçam. Ao longo prazo, nós vamos ter um processo em que vai haver uma desvalorização ainda maior do direito dos professores, porque um recurso que os professores recebem como gratificação incorporado ao vencimento vai desconfigurar o vencimento dos professores dentro da relação de piso salarial nacional, que deve ser obrigatoriamente pago. Quando coloca a gratificação e as atividades pedagógicas no vencimento, extrapola o valor do piso, o governo diz que está pagando o que a lei determina, no entanto, ele está usando gratificações. E qual foi a proposta que nós apresentamos ao governo na mesa, mas que não foi dado nenhuma resposta, e que nós ontem encaminhamos aos deputados através de ofício? É que se o governo está preocupado para que essas gratificações sejam incorporadas à aposentadoria dos professores que estão em sala de aula ou não, porque está incluída aí a regência de classe, a atividade pedagógica 1 e 2, o governo pode transformar essas gratificações em gratificações permanentes, uma gratificação que atende ao conjunto dos professores. Se é criada uma gratificação que atende ao conjunto dos professores, ela deixa de ter o caráter de temporalidade, de especificidade de uma categoria e passa a ser uma gratificação que de âmbito geral. Então, ela está fora dentro desses limites da emenda constitucional e, portanto, ela não terá nenhum problema. Nós apresentamos essa proposta. Tem o abono, que foi também tratado pelo Givaldo Ricardo, é uma coisa assim muito absurda, porque quando se diz que com o abono está se chegando a mais de 33%, mas ele não vale para o piso, porque pelo projeto que está na Assembleia, ele vai de janeiro a dezembro, em dezembro ele acaba. Quando for em janeiro, os professores vão ter redução de salário, porque o abono de R$ 936 só vai de janeiro a dezembro. Não repercute sobre o 13º, porque só são 12 parcelas. Não repercute sobre as férias. Então, os professores estão perdendo. E quando for em janeiro, o professor regride no seu salário, porque o abono acaba. Então, assim, é uma coisa absurda essa questão do abono, porque é para dizer que chega ao reajuste do piso, mas, na verdade,
tem um abono temporal que encerra-se no final desse governo e que não tem nenhuma perspectiva futura. Ô, professora, e ainda mais grave, só para concluir, né, que é o último ponto que o Givaldo não tratou, que está no projeto, que não foi discutido e que provoca uma perda imensurável para ativos e aposentados, que são os congelamentos de gratificações. Além da incorporação da regência, os projetos congelam o triênio, que é assim a pá de cal na destruição dos direitos do magistério. O triênio é uma gratificação que nós temos de 5% a cada 3 anos, e ele deixa congelado ao vencimento atual de 2021, e o que a gente está colocando aqui, o governo encaminha uma emenda mantendo o triênio relacionado ao vencimento. Se o vencimento vai para um valor X, o triênio continue sendo reajustado de acordo com o vencimento, e o governo congela o reajuste do triênio ao valor do vencimento de 2021. Isso vai provocando perdas ao longo do tempo. E aí, Givaldo Ricardo, daqui a 2 ou 3 anos, eu acho que nem Deus dá conta de resolver os problemas e as consequências que esses projetos vão acarretar na vida dos professores, com a incorporação da regência, com o congelamento do triênio. E aí o governo também apresenta um congelamento da gratificação dos professores que trabalham em tempo integral. O governo tem instituído uma política. É um conjunto muito grande de mudanças. Grande de alterações. Agora, professora, que afetam profundamente. Uma preocupação colocada pelo Givaldo, que eu queria que rapidamente a senhora pudesse comentar para que a gente pudesse ouvi-lo novamente, que é do tempo limite para aprovação desses projetos pela questão da legislação eleitoral. Veja, Givaldo, eu ouvi com atenção e Narciso. De fato, nós temos essas questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal e ao ano eleitoral, mas Givaldo sabe muito bem que nos que se refere à gratificação de uma categoria específica, que nós estamos tratando aqui do magistério, o prazo é o prazo anterior 180 dias, que é o da questão da LRF. Então, não há nenhum impedimento do governo aprovar o projeto de lei em relação ao magistério até o dia 4 de julho. E eu vou citar um exemplo que Givaldo acompanhou muito bem. Em 2018, que era o último ano da gestão passada, o governo apresentou um pequeno escalonamento da carreira do magistério no mês de junho, que foi pago em dezembro, e não houve nenhum impedimento. Agora, esse prazo não é problema. O problema não é o prazo. O problema é a vontade política do governador. Em um dia, hoje, se o governo quiser, ele pode analisar junto com os deputados o ofício que nós encaminhamos para os deputados e encaminhamos para o governo do Estado, fazendo uma análise minuciosa dos projetos, os problemas que esses projetos apresentam de imediato e de forma muito mais grave a curto prazo, porque no próximo ano os professores já perderam R$ 936 o abono e já não tem a regência e tem o triênio e a gratificação congeladas. O governo pode tranquilamente ter sensibilidade, retirar esses projetos de pauta, marcar uma audiência com o sindicato, com a intermediação dos deputados, do líder do governo, se assim ele queira, do presidente da Assembleia Legislativa, e a gente discutir as duas possibilidades para resolver essa questão, que é transformar essas gratificações em gratificações permanentes, gerais, globais, e discutir o congelamento de duas gratificações, uma que se refere a toda a categoria, que é o triênio, e a outra, a gratificação dos professores de tempo integral. Vamos ao contraponto do governo do Estado. Givaldo Ricardo, à vontade. Mais uma vez, eu queria desejar um bom dia à professora. Ela sabe do meu respeito e minha admiração por ela, isso é uma coisa notória, então mandar aqui o meu abraço para ela. E primeiro, reforçar uma frase que eu disse aqui para não ser usada fora do contexto. A frase que eu disse, que o futuro a Deus pertence, foi quando Narciso Machado perguntou especificamente, professora, sobre isso, certo? Especificamente sobre isso. Ele perguntou se não corria o risco dos professores, em anos posteriores, através do seu sindicato, do Sintese, lutar novamente para receber uma nova gratificação de regência, e ele fez aí uma comparação com a questão dos policiais. Então, a frase foi dita exatamente neste contexto. Eu vou repetir para não ficar nada que não tenha sido explicado. Narciso perguntou o seguinte:
e isso está gravado. Perguntou assim: Divaldo, vocês não têm o medo, não tem o temor, não tem o risco de anos posteriores o professor, através do seu sindicato, voltar a lutar para receber a regência novamente, como aconteceu com os policiais que alegam que querem receber a questão da periculosidade? Aí sim que eu disse que não ia tratar disso, porque o futuro a Deus pertence. Só para esclarecer que não tem a ver com outra coisa senão isso, porque eu não vou adivinhar as lutas futuras. As lutas futuras são outras lutas, porque o piso do magistério, como a professora claramente colocou, ele acontece o reajuste de ano a ano. Todos os anos existe o anúncio feito pelo MEC, a gente está explicando assim, Narciso, professora, parece redundante, parece uma explicação corriqueira, mas tem muita gente ouvindo o programa que não é professor, portanto não entende o que nós estamos falando. Então, todo mês de janeiro, o Ministério da Educação deve anunciar o reajuste do piso nacional do magistério. É uma lei que existe desde 2009 e que este ano foi anunciado com atraso. Foi anunciado, depois da professora, se quiser me corrigir, fica à vontade, eu não lembro bem a data, mas foi agora no mês, acho que no início de março, que foi anunciado o reajuste de 34%. Em relação à questão do abono, o abono ele é anual mesmo, porque em janeiro já tem outra discussão. Então não existe o risco do professor perder, porque quando for em janeiro já tem outra discussão sobre o piso de 2023, que é um novo piso, que não será esse reajuste. E a gente não tem condições agora de saber quanto será o reajuste. Em relação ao prazo, Narciso, eu quero reforçar que nós conversamos claramente com os nossos juristas aqui, e o prazo é o prazo eleitoral, não é o prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele só existe em ano não eleitoral, ele só deve ser seguido à risca, esquecendo-se os demais prazos, em ano não eleitoral. Este ano é um ano diferente, nós teremos eleições no mês de outubro, no dia 3 de outubro, para ser mais preciso. E o prazo para que esses projetos estejam aprovados, estejam sancionados e sejam colocados em vigor, é o prazo de 6 meses, o que é exatamente, fecha-se. Agora, na última semana de abril, na semana de março, melhor dizendo, nós estamos em março, na última semana de março, para que no máximo no dia 3 de abril, tudo isso esteja resolvido. Então, o prazo é o final de março, porque o último dia para que tudo isso seja resolvido é 3 de abril, para não correr o risco, nós estamos tendo aqui uma conversa cordial, mas uma conversa muito séria, para não correr o risco do que já aconteceu em Sergipe. Já aconteceu em anos anteriores, e a professora disse muito bem, eu acompanho esse processo já há algum tempo, então eu sei o que eu estou falando, já aconteceu em Sergipe, se eu não estiver equivocado, em 2009, no então governo Marcelo Dega. Foi mandado um reajuste para a Assembleia, esse reajuste não foi aprovado e depois os professores terminaram não recebendo. Essa é uma preocupação, que é a ocupação do prazo. Obviamente que no âmbito da Assembleia Legislativa, as discussões podem e devem acontecer. No âmbito da Assembleia Legislativa é um outro poder, e eu sei que o Sintese está trabalhando junto aos deputados para que haja algum tipo de mudança, algum tipo de emenda. Isso é um processo natural, mas eu queria reforçar que o prazo não é o prazo da LRF. Este ano trata-se de prazo eleitoral, para que a gente saiba exatamente o que nós estamos fazendo e os professores não saiam no prejuízo. As questões de natureza legal, questionadas aqui, eu gostaria de dizer que eu não sou da área jurídica, a professora pode até ser, a professora tem muito conhecimento, graças a Deus, mas eu não sou da área jurídica. Então, a questão da legalidade, da composição do salário, é uma discussão do ponto de vista jurídico. Uma discussão que não dá para fazê-la numa emissora de rádio, porque a gente corre o risco de eu ter uma opinião e a professora ter outra, e nem a minha opinião está correta e nem a dela, e chegar um jurista e dizer, olha, isso aqui no âmbito do tribunal tal foi lido assim, no âmbito do tribunal tal a interpretação é essa, então até com respeito ao direito, eu não vou entrar nessa seara. Mas o que temos, Narciso, em resumo, nós temos uma proposta que está na Assembleia, que, como a professora disse bem, dá o linear de 10,16, tem o complemento para os professores da ativa, que chega aos 34%, portanto os professores vão receber
os 34%, tem uma coisa extremamente importante que eu queria repetir aqui, que isso não foi dito aos professores anteriormente. Extremamente importante. Nós temos uma fila de professores na Secretaria de Educação para se aposentar. Tem uma fila que a última atualização que eu tive, tinha 90 professores esperando essa decisão para se aposentar. Por quê? Porque não há segurança jurídica neste momento, se essa lei não for aprovada, não há segurança jurídica para o professor da rede estadual se aposentar e não perder imediatamente 40% do seu salário, que é a regência. Então, isso é um assunto extremamente importante para ser tratado com todo cuidado, com todo carinho, porque tem uma fila de professores esperando que isso seja regularizado, regulamentado do ponto de vista legal, para que os professores possam se aposentar com tranquilidade. Então, quando se fala em perda, nós estamos reforçando aqui que não é perda, é conquista. Essa incorporação da regência ou da atividade técnica pedagógica 1 é uma conquista para o professor, porque ele leva para a aposentadoria. E no mais, Narciso, a gente já agradecendo aqui pelo espaço, mais uma vez mandar um abraço para a professora. É claro que tem muita discussão aí dentro da Assembleia, é normal que tenha essa discussão, é normal que tenha o debate, que tenha a divergência, mas sem esquecer dos pontos primordiais, dos pontos principais. Givaldo, eu peço que você não saia da linha, só para a gente esgotar este assunto, porque tem alguns ouvintes que estão mandando algumas mensagens para mim. Eu quero até esclarecer aos ouvintes que eu estou com uma trava aqui no meu WhatsApp, não estou conseguindo encaminhar aqui para a mesa os áudios. Vou utilizar as mensagens que forem me enviadas por texto. Recebo aqui do Pedro, lá de Itapuranga. Ele diz, Givaldo Ricardo é cheio de história, deve receber muito bem para promover o governo, diz aqui o Pedro, lá de Itapuranga da Ajuda. O Carlinhos de Santos Dumont, nossa solidariedade, do Santos Dumont não, perdão, de Campo do Brito, nossa solidariedade aos professores em relação aos auditores da Cefaz, o incentivo à sonegação fiscal perdoando multas, é o que diz aqui o Carlinhos, lá de Campo do Brito. O Hernaldo diz, pergunta à professora qual o menor salário de um professor em sala de aula, como o novo aumento, qual será o novo valor do salário. Ele quer saber qual é o atual e qual será o novo valor do salário dos professores. O Tadeu está aqui perguntando que horas entra a entrevista com a professora Ana Lúcia. Daqui a pouquinho, logo após essa participação do Givaldo e da professora Ivonete. Tem um outro ouvinte aqui querendo saber sobre o PCCV. Como é que fica essa situação para quem não aderiu antes, Givaldo Ricardo? Se você puder rapidamente abordar essa informação, a gente também já atende aqui a este ouvinte. E para finalizar, uma pergunta do Genivaldo, lá de Boquim, que essa eu mesmo respondo. Ele quer saber se há esta implicação legal para reajuste dos professores das redes municipais. Não, a eleição é estadual. Esta lei eleitoral não se aplica às remunerações dos municípios. Givaldo e professor Ivonete, como a gente terminou o bloco com o Givaldo Ricardo, professor Ivonete, suas observações e a interação aí com os nossos ouvintes. Vamos lá. Narciso, eu agradeço mais uma vez pelo espaço, dizer o seguinte, primeiro, de que o governo encerra seu mandato depois de 4 anos e de um período que vem de 7 anos, em que ele estava como vice-governador num processo de desmonte da carreira do magistério sergipano, quando desrespeita a lei do piso, que coloca claramente que o reajuste é para ser aplicado nas carreiras. E aí, já respondendo ao ouvinte que trata da questão salarial, não há diferença entre menor e maior salário, porque a política adotada pelo governo foi de igualar todo mundo, professores que só fizeram o normal, nível médio, a professores com doutorados até a letra C. Então, a política do governo tem uma diferença muito pequena de professor com doutorado, que já está na letra D, que nós temos essa classificação por letra. Então, a política do governo do Estado foi de desvalorizar, não cumprir a lei do piso ao longo dos anos, destruir a carreira do magistério, no que tange a diferenciação dos seus salários de acordo com a sua formação e o seu tempo de serviço, que praticamente foi destruído, e o governo encerra o seu mandato
jogando um pepino no colo dos deputados e das deputadas, porque encaminha projeto de lei para a Assembleia, que, como nós colocamos no material de informações nas redes sociais, rádios, TV, é a degola do plano de carreira do magistério, com essa política de incorporação das gratificações. Quando nós já reafirmamos e voltamos a reafirmar, se tiver vontade política do governador de garantir o reajuste do piso sem incorporações, ele pode encaminhar para a Assembleia um projeto de lei alterando essas gratificações de temporárias para gratificações permanentes e acaba essa possível questão dos professores não incorporarem. O governo precisa suspender esse massacre de congelamento de gratificações. E aí depende da vontade política do governo e depende de como os deputados irão se comportar num ano de eleição, aprovando projetos de lei que, como a gente coloca, degola com o plano de carreira, destrói definitivamente com as últimas gratificações que os professores tinham e congela salários e impossibilita que nos anos futuros a gente possa ter garantido o reajuste do piso, já que o governo cria de uma estratégia de utilizar uma gratificação que nós já temos para colocá-la no vencimento. Ou seja, a luta não vai parar, nós estou saindo agora já para a vigília, e com relação ao tempo para aprovação dessa lei, volto a afirmar, inclusive um debate que fizemos ontem à noite, através das nossas redes sociais, a assessoria jurídica do Sintese volta a reafirmar como se trata de uma categoria específica, não é reajuste linear, não se trata de um reajuste linear de todos os servidores, se trata de uma discussão de garantia de um reajuste de lei nacional para uma categoria específica. O governo tem como prazo legal para essa negociação até o dia 4 de julho. Mas nós entendemos que pelas perdas que os professores vêm sofrendo ao longo dos anos, é possível sim que essa semana o governo resolva essa peleja. E para o governo resolver essa peleja é simples, é só retirar os projetos, é chamar os sindicatos, chamar o governo, discutir o processo das gratificações, garantir o reajuste de 33,24 para ativos e aposentados. Ou o governo deixar a maldade que ele encaminhou, os deputados decidirem se vão votar nesse pacote de maldade, e como disse o Givaldo Ricardo, que o Sintese vai brigar na justiça. E esse é o recado que o governo deixa para o magistério sergipano. Nós vamos destruir com o direito ao reajuste do piso, nós vamos destruir com gratificações importantes, como a regência de classe, como o triênio, como a gratificação do tempo integral. Nós vamos continuar a política de massacre dos aposentados, garantindo apenas 10,16. E se vocês quiserem, briguem na justiça. Deixo aqui para a sociedade e para o governo do Estado. O Sintese seguirá firme na luta, em defesa do direito do magistério. Na rua, no diálogo, buscando o diálogo tanto com o governo quanto com os deputados. Estamos nesse momento exatamente buscando esse diálogo junto ao governo e junto aos deputados. E faremos também a disputa jurídica. Mas acredito que nesse momento é preciso ter sensibilidade do governo, dos deputados, para tentar resolver um cenário que já vem se estendendo há anos e que massacra o direito dos professores e que vem num processo de empobrecimento. Então, Givaldo Ricardo, o que eu deixo aqui enquanto você representando o governo é que dialogue com o governo qual você representa, para que tenha sensibilidade e que não aprovem um projeto de lei que degola o plano de carreira do magistério, destrói direitos, provoca um empobrecimento ainda maior. Ok, professora, muito obrigado. A única justificativa que dá é para a justiça. Obrigada, Narciso, pelo espaço. Nós que agradecemos. Muito e estarei sempre à disposição. Muito obrigado, professor Ivonete Cruz. Givaldo Ricardo, pode finalizar, fique à vontade, querido. Mais uma vez, abraçar a professora Ivonete. Eu vou começar respondendo os ouvintes, Narciso, para não ter risco de eu esquecer. Então, o ouvinte que pergunta sobre o PCCV, eu queria aqui lembrar que existe na escola mais funcionários públicos
além dos professores, e que esse PCCV trata especificamente desses profissionais, que é para a gente não misturar aqui o assunto e eu ter o risco do ouvinte não entender. O PCCV, aqueles servidores que aderiram ao PCCV lá atrás terão uma correção de 34,44%. É a maior correção salarial da história recente do servidor. O governo de Belivaldo Chagas, nesse momento, com sensibilidade que tem, está fazendo justiça social com esses servidores que, ao longo do tempo, a maioria deles ganhava algo em torno do salário mínimo e estão tendo essa correção agora. São as merendeiras, os vigilantes, aquelas pessoas que trabalham na limpeza das escolas, que são profissionais também essenciais para o funcionamento da escola. E boa parte desses servidores estão fora da educação também, mas que são servidores nesse mesmo nível, são servidores de nível básico e de nível médio e que estão tendo esse reajuste. Sobre o ouvinte que perguntou, aquele servidor que não aderiu, vai se abrir um prazo de adesão para que você, ouvinte, que perguntou aí, porque não aderiu na época, vai abrir um prazo de adesão, depois você se informa melhor na Secretaria de Administração, mas vai ser aberto um prazo de adesão para que esse servidor não tenha nenhuma perda salarial. Ele vê o seu colega ter o reajuste e ele terminar não tem. Então vai se abrir um prazo para que esse servidor. Teve um outro ouvinte que perguntou, me parece que o ouvinte do Santos Dumont, sobre a questão do menor salário. Com o reajuste, o menor salário passa a ser 5.300. E o reajuste resolve o problema do escalonamento, ou seja, igual está hoje. Com o reajuste, ele realmente faz o escalonamento e o menor salário é na faixa aí de R$ 5.300. Obviamente que os professores merecem ganhar muito mais, se trabalha para que os professores ganhem muito mais, e no momento a questão não é por questão de decisão política, é por questão financeira. A Previdência do Estado vem num processo de recuperação e esse processo de recuperação ele vem aos poucos acontecendo e nós esperamos que em tempo curto nós tenhamos uma melhoria. Já houve uma melhoria, nós tínhamos um déficit aí de cerca de 170 milhões de reais de previdência, esse déficit já caiu bem, está na faixa dos 80 milhões, ano a ano o governo vai recuperando também a previdência. E o governador Belivaldo Chagas, só para resumir aqui algumas frases ditas pela professora, que falou em massacre, uma série de palavras pesadas, é um dos governos que mais investiu na educação nos últimos tempos. Está reformando as escolas da rede estadual, já são mais de 100 escolas reformadas, investindo em tecnologia, em internet, em compra de computador, em equipamento para as escolas. Há 2 semanas atrás foi reformada uma das escolas mais importantes do Sertão, que foi a Manuel Messias. Está reformando praticamente todas as escolas, investindo também no ensino médio de tempo integral, onde as escolas estão se transformando, é o futuro da educação, onde o professor recebe nessas escolas uma gratificação aí cerca de R$ 2.800, ou seja, esse salário que eu falei agora há pouco, sem essa gratificação de tempo médio em tempo integral. Se for somado a isso, vai chegar perto aí de R$ 8.000 a soma do menor salário do professor na rede estadual. Lembrando que a gente considera que precisava, inclusive, ganhar mais. Em relação à questão de ilegalidade, Narciso, só para repetir aqui, o piso foi criado em 2009 e o Sintese vem dizendo desde 2009 que os governos sequenciados aí vêm praticando ilegalidades. Ele nunca provou, nunca obteve uma prova de que o governo do Estado comete ilegalidades quando cria o salário e dá o aumento dos professores. 34% é a soma realmente que está sendo dada ao professor que está na ativa. 33 ponto alguma coisa, estou arredondando para 34. É isso que os professores vão receber agora em abril, retroativo a janeiro. Repito, enquanto a gente falava aqui, foi reafirmado pela Procuradoria-Geral do Estado que o prazo em ano eleitoral é o prazo eleitoral. E a professora falou algo que eu disse, ela confirmou e repetiu. Ok, Givaldo. E eu vou dizer mais uma coisa, eu vou encerrar também, viu, Narciso? Rapidinho. Na verdade, essa composição salarial está resolvendo um problema que está se arrastando há algum tempo,
que é o problema do professor incorporar as gratificações e levá-las para a aposentadoria. No mais, Narciso, deixar que as coisas aconteçam na Assembleia, que é o espaço democrático para o debate com os deputados, mas reafirmar que o professor da rede estadual, os professores que estão em sala de aula receberão o piso na sua integralidade. Um abraço para você, Narciso. Muito obrigado pelo espaço. Eu que lhe agradeço, meu caro. Muito obrigado pela sua participação, Givaldo Ricardo. Assim, o Jornal da Fã, o espaço da democracia no Rádio Sergipano, ouvindo todos os lados sobre este assunto polêmico que vai tramitar hoje aí na Assembleia Legislativa. A Magna já está em frente ao local, em frente à Assembleia Legislativa, e a movimentação é grande lá, viu? Movimentação de muitos policiais ao redor da Assembleia Legislativa para gerar aí a questão da organização desta mobilização dos servidores públicos que estarão hoje na Assembleia Legislativa acompanhando a tramitação dos projetos de diversos temas.